Fala pessoal, tudo bem com vocês? Para quem não me conhece, meu nome é Guilherme. Fui aprovado no último concurso do TJ Interior, cargo de escrevente, com 91 pontos. Eu não sou coach, tá? Eu sou concurseiro assim como vocês. Me posiciono dessa forma porque pretendo continuar na carreira pública. E o intuito desse canal aqui, a princípio, é ajudar vocês na preparação para o concurso, resolvendo questões das últimas provas. E nesse vídeo aqui eu vou resolver as questões da prova do interior de 2018, que teve a última, né, a mais recente. Vão ser resoluções separadas os vídeos, tá? Não vou resolver tudo de uma vez, senão fica bem cansativo também. Vai ser separado por matéria. Nesse vídeo agora eu vou resolver as 12 primeiras questões de português. E subsequentemente eu vou colocando os outros vídeos das outras matérias de forma separada para ficar mais organizado. Então, caso você queira assistir a resolução só de uma matéria também. Quanto ao português, eu não vou ler os textos, tá? Para não ficar muito longo. A ideia aqui não é passar teoria, nem ficar lendo o texto. É mostrar mesmo a dinâmica de resolução de questões, eliminando alternativas, mostrando por que está certa, por que está errada, identificando no texto a parte direta ali onde está, que é para ajudar vocês mesmos a ter uma resolução mais ágil, né? Para quem já está começando, para quem está mais avançado, vale para todo mundo. É isso, deixem o seu curtir aí, vou pedir para vocês, se inscrevam no canal, compartilhem, para me ajudar nesse novo projeto. Fiquem com o vídeo, muito obrigado. Reforçando o que eu comentei na introdução do vídeo, vai ser uma resolução mais objetiva. Não vou ler o texto com vocês, vocês podem ler antes. O que eu vou fazer aqui é ler a questão e apontar os erros das alternativas e qual parte do texto responde a questão. Vamos lá. De acordo com o texto, entende-se que as formas linguísticas empregadas na novela. Bom, essa questão diz respeito a esse primeiro texto aqui, sobre essa novela Tempo de Amar. Vamos ver a alternativa A. Correspondem a um linguajar que, apesar de ser antigo, continua em amplo uso na linguagem atual. Bom, tá errado, é mentira, porque a gente vê que a novela ela usa um linguajar mais erudito, de acordo com a época. E a parte do texto que comprova isso, né, o erro dessa alternativa, que está falando que continua em amplo uso na linguagem atual, é aqui, ó, no final do segundo parágrafo. O autor fala assim: fora isso, é uma oportunidade de o público conhecer um pouco mais dessa sintaxe, poucas vezes usada atualmente. Então, a gente já matou a alternativa A, ela está errada. Vamos para B. Divergem dos usos linguísticos atuais, caracterizados pela adoção de formas mais coloquiais. É exatamente isso. Aqui, ó, ele está falando assim: acho que a língua deve ser viva e usada em sintonia com o nosso tempo, mas colocar um português bastante culto torna a narrativa mais coerente com a época da trama. Então vejam que a alternativa B é a nossa resposta, porque a novela, a intenção dela, dos autores, foi colocar uma linguagem correspondente à época em que se passava a trama. Vamos ver a alternativa C. Estão associadas ao coloquial. A gente já viu que não, é uma linguagem erudita, que dá mais vivacidade à linguagem e desperta interesse no público. O começo da alternativa C já torna ela errada, já dá para eliminar. Alternativa D, harmonizam-se com a linguagem dos dias atuais. Também não, a gente já viu isso. Está falando a mesma coisa, só que com outras palavras. Alternativa D eliminada. Alternativa E, constituem usos comuns da linguagem moderna. Também não. Está errada. Alternativa B é o nosso gabarito. Percebam que aqui, 4 alternativas falam a mesma coisa com palavras diferentes. Então a B está bem discrepante dessas outras e é a que torna ela correta. Bom, vamos agora para a questão 2. Pelo enunciado aqui a gente vê que não tem como responder a questão sem ler o texto. Então esse é o tipo de questão que não dá para fugir, tem que ler. Vamos lá, as informações textuais permitem afirmar corretamente que a proximidade entre a literatura e as novelas exige que haja um senso estético aguçado em relação à linguagem. Por isso, essas artes primam pelo erudito. Veja que está usando uma justificativa. É por conta desse senso estético aguçado em relação à linguagem que essas artes primam pelo erudito. Mas não se aplica ao texto, está até bem truncado, está um pouco forçado de interpretar isso aqui, a VUNESP dificultou um pouco. Mas se a gente ler muito bem o texto, a gente vai perceber que não é esse o motivo que essa novela em específico primou pelo erudito. O motivo é que o autor queria aproximar o público da época que a novela retrata, né? Veja só, aqui nessa parte, ó, segundo parágrafo. Mas colocar um português bastante culto torna a narrativa mais coerente com a época da trama. É esse o motivo, ele quer aproximar o público da época da trama. Não é por conta do senso estético aguçado, não. Tira essa alternativa A daqui. Eliminada. A linguagem coloquial
atrai sobremaneira os autores das novelas, como é o caso de Alcides Nogueira, que desconhecia o emprego de formas eruditas. Totalmente o contrário do texto. Primeiro, não está falando que a linguagem coloquial atrai os autores das novelas. E também, na verdade, falar que o Alcides Nogueira desconhecia o emprego de formas eruditas é mentira, porque como a gente já viu, olha só, ele diz que, no segundo parágrafo, o linguajar de seus personagens é um ponto que leva a novela a se destacar. Ele criou a novela. Como que ele vai criar uma novela sem conhecer o emprego de formas eruditas? Né? Essa novela em específico. Também está errado. Vamos para C. A linguagem erudita deixa de ser empregada na novela quando há necessidade de retratar os momentos mais banais vividos pelos personagens. Em nenhum momento do texto fala isso. Em nenhum momento ele fala que a linguagem erudita foi deixada de ser empregada. Não faria sentido, já que a intenção do autor da novela é mostrar uma época antiga e não está isso claro de forma no texto, extrapolou. Alternativa C eliminada. Alternativa D. A opção por escrever uma novela de época implica a transposição de elementos visuais e linguísticos para o tempo presente, modernizando-os. Não é essa a ideia. Olha só, aqui nessa parte do texto, ó. É uma novela que se passa no fim dos anos 1920, então tudo foi pensado para que o público entrasse junto com a gente nesse túnel do tempo. Ou seja, não tem transposição para o tempo presente. Na verdade, a intenção é trazer o público para o passado, para eles vivenciarem essa época. Alternativa D eliminada, só sobrou a alternativa E, que vai ser o nosso gabarito. Vamos lá. A harmonização entre a linguagem e a estética da novela contribui para que a caracterização de uma época seja mais bem entendida pelo público. É exatamente isso. E a parte do texto que comprova que a alternativa E é a correta é essa aqui, ó, o último parágrafo no começo. Para o autor, escutar os personagens falando dessa forma ajuda o público a mergulhar na época da trama de modo profundo e agradável. É isso. Alternativa E é o nosso gabarito da questão 2. Questão número 3. No texto, há exemplo de uso coloquial da linguagem na passagem. Então, tudo foi pensado para que o público entrasse junto com a gente nesse túnel do tempo. A gente já achou a nossa resposta. Essa aqui é a linguagem coloquial. O que evidencia isso é esse termo aqui, agente. Agente é a linguagem coloquial informal, né? O correto seria conosco, seria a linguagem formal. Mas como ele pediu a coloquial, essa é a nossa resposta. Perceba que em todas as outras alternativas a linguagem é mais formal, de acordo com o padrão culto da língua, né? Vamos ver. Com frases que parecem retiradas de um romance antigo, os personagens se expressam de maneira correta e erudita. Quem assiste a Tempo de Amar já reparou no português extremamente culto e correto. O autor da novela diz que o linguajar de seus personagens é um ponto que leva a novela a se destacar. Ele revela que toma diversos cuidados na hora de escrever o texto, utilizando inclusive o dicionário. Tudo certo, sem nenhuma ressalva. O que evidenciou aqui na alternativa A foi o agente mesmo. Gabarito A da questão 3. A questão número 4 está pedindo para a gente considerar essas três passagens e identificar nas alternativas aquela que representa os sentidos corretos que os pronomes dessas passagens estão indicando. Então vamos ler. Ó. Os personagens se expressam de maneira correta e erudita, compartilhou-lhe o sentimento Jaime Monjardim, e para que o telespectador consiga se sentir em outra época. Esse se da primeira frase aqui, ó, os personagens se expressaram, está na função, no sentido reflexivo, porque é uma ação que o personagem pratica e se volta para ele mesmo. Essa é a função do pronome reflexivo. E ó, os personagens, eles mesmos se expressaram. Essa ação que eles praticam volta para eles mesmos. Então, a gente elimina a alternativa A e B, por enquanto só essas, porque não é recíproco. Só a título de informação, pronome recíproco é aquele em que existe uma reciprocidade, como o próprio nome já diz, é uma ação mútua, que se dá em frases como os amigos se cumprimentaram, se abraçaram, nesse tipo de frase. Na segunda, compartilhou-lhe o sentimento Jaime Monjardim. Esse lhe está denotando posse, porque compartilhou o seu sentimento, ou o sentimento dele, de outra pessoa, que não pertence a ele. Então, é possessivo. Dessa forma, a gente tira a alternativa D e a alternativa E e já matamos a questão na alternativa C. Na prova, você já ia parar aqui, identificando isso para ganhar tempo. Mas como eu estou resolvendo a prova com vocês, eu vou explicar a última também. Para que o telespectador consiga se sentir em outra época, bateu com a alternativa C, é também reflexivo. Para que o telespectador consiga ele mesmo se sentir em outra época. Mais um exemplo de frase em que a ação recai sobre o próprio sujeito, que é o telespectador. Portanto, gabarito C. Questão número 5.
Sem prejuízo de sentido ao texto, as passagens quem assiste a Tempo de Amar já reparou no português extremamente culto, primeiro parágrafo, e, aos poucos, a escrita foi ficando mais fácil, terceiro parágrafo. Estão corretamente reescritas em. Essas questões que pede reescrita de frase, que a VUNESP gosta bastante, pede muito mais conhecimento de vocabulário, porque eles vão trocar palavras. Quer ver? Olha só na A. Quem assiste a Tempo de Amar já corrigiu o português excepcionalmente culto. Aqui está errado, por quê? Foi trocada a palavra reparou. O reparar pode até ter sentido de corrigir, mas não nesse caso aqui. Nesse caso foi empregado com o sentido de observar. Já observou no português extremamente culto, então não tem nada a ver com corrigir. Na prova você já eliminava essa alternativa e ia para as próximas, mas vamos corrigir o restante. Extremamente e excepcionalmente. Trocar essas duas também. As duas palavras não têm relação alguma de sentido e traria prejuízo de sentido ao texto. Porque extremamente é uma coisa que é exagerado, que é muito. Agora, excepcionalmente tem sentido de exceção. A outra frase, aos poucos, trocou por seguramente. Nada a ver também. Aos poucos tem noção de tempo, seguramente tem noção de modo. Está errado. A alternativa A está fora. Alternativa B. Quem assiste a Tempo de Amar já se deu conta do português agudamente culto. Agudamente, sim, tem sentido de extremamente, de muito, de demasiado, de exagerado. Pela primeira frase estaria certo, mas na segunda está errado. Ó. Aos poucos, totalmente contrário de rapidamente. Traria prejuízo de sentido. Ia trocar. Alternativa B está fora. Alternativa C. Quem assiste a Tempo de Amar já percebeu o português muitíssimo culto. Muitíssimo tem a ver com extremamente, sim. É o mesmo sentido, não tem prejuízo. A outra frase, paulatinamente a escrita foi ficando mais fácil. Sim, paulatinamente é aquilo que é aos poucos, é gradual, que é etapa por etapa e tudo mais. Então, a alternativa C é o nosso gabarito. As outras, alternativa D. Quem assiste a Tempo de Amar já reconheceu o português ocasionalmente culto. Ocasionalmente não tem nada a ver com extremamente. Ocasionalmente é um advérbio de modo. Extremamente também de modo, mas aqui está mais ainda para intensidade, aquilo que é extremo. E, curiosamente, também não tem nada a ver com aos poucos. Mais uma vez, aqui é modo, aqui é tempo. E, alternativa E, quem assiste a Tempo de Amar já se aborreceu com o português sagazmente culto. Se aborreceu, não tem nada a ver com reparou, né? E, lentamente, sim, é aos poucos, a escrita foi ficando mais fácil. Mas, como a primeira frase está errada, a alternativa inteira ficou errada. Gabarito C da questão 5. A questão número 6... vai dizer respeito a esse texto aqui do Fernando Pessoa. Vamos ver o que ela está pedindo. No texto, o autor defende que? Então, a gente tem que ler. Vamos lá para a alternativa A. A transformação das formas de comunicação está restrita à linguagem oral, normalmente menos formal que a escrita. Não, o texto a gente vê exatamente o contrário que ele defende. Está falando que a transformação das formas de comunicação só diz respeito à linguagem oral, à falada e não à escrita. Na verdade, tem na escrita também. Olha só, não encontrei, nessa parte aqui, ó, primeiro parágrafo, não encontrei melhor maneira de o fazer do que tornando transitivo o verbo ser e assim dei à voz de Deus a frase, ó universo, eu sou-te, em que o transitivo de criação se consubstancia com o intransitivo de identificação. Claramente a gente viu aqui uma transformação escrita, né, da linguagem, não só na oral, como está falando a alternativa A, por isso que ela está errada. Alternativa B. A linguagem deve atender às necessidades comunicativas das pessoas, nem que para isso suas regras tenham de ser violadas. É exatamente isso que ele fala na última frase do texto. A linguagem fez-se para que nos sirvamos dela, não para que a sirvamos a ela. Ou seja, a gente é que tem que se servir da linguagem e não a gente tem que servir à linguagem. Então, a alternativa B é o gabarito. Vamos ver as outras por que estão erradas. O estilo dos escritores rompe com a tradição da linguagem, o que implica que eles cada vez mais estão submissos a ela. Não. Muito pelo contrário, né? A gente acabou de ver que se for preciso trocar, alterar a linguagem, eles vão fazer isso. E a frase que responde essa alternativa C está aqui no começo. Se determinado efeito lógico ou artístico mais fortemente se obtém do emprego de um substantivo masculino apenso ao substantivo feminino, não deve o autor hesitar em fazê-lo. O que ele está querendo dizer com isso aqui? Se o autor está escrevendo um texto e ele quer empregar um efeito lógico ou artístico nesse texto, e para esse efeito surgir com mais intensidade, mais fortemente, e de uma forma que ele está empregando um substantivo masculino junto com o feminino, por mais que isso esteja errado,
Ele vai fazer isso, porque o que vale aqui é o efeito lógico-artístico e não propriamente a correção ou incorreção do texto. Por isso que a alternativa C está errada. Eles não estão submissos à linguagem, eles estão dispostos a romper com as regras da linguagem, para dar efeito lógico-artístico no texto. E a mesma coisa que na alternativa D. Os discursos lógicos e artísticos, para serem mais coerentes, têm evitado as violações linguísticas a que poderiam recorrer. Não, é justamente isso. Eles vão para as violações linguísticas justamente para obter esse efeito lógico-artístico. A alternativa D está errada. Na alternativa E, a forma como muitas pessoas se comunicam cotidianamente tem deturpado a essência da língua, comprometendo-lhe a clareza. Olha, se a gente ler o texto de cabo a rabo, a gente não vai ver nada disso a esse respeito. Essa alternativa E extrapolou. Então, o gabarito é B mesmo. Questão número 7. Assinale a alternativa em que, ao contrário da construção, aquela rapaz segue-se a lei fundamental da concordância, de acordo com a norma padrão. Essas questões de concordância vocês vão ter mais facilidade de fazer conforme ao hábito da leitura, tá? Porque se vocês leem jornais com frequência, livros, vocês vão se habituar com uma leitura na norma padrão. Então qualquer erro que tiver diferente da norma padrão, vocês vão detectar com maior facilidade. Tá aí uma dica. Vamos lá, alternativa A. Quando o despacho chegou, a primeira coisa que o advogado fez foi conferir os documentos anexos. É o gabarito. Tá tudo certo aqui. Os documentos anexos. Se tivesse para ter algum erro, eles teriam aqui, colocar alguma coisa no singular para colocar algum erro aqui, mas é o gabarito, é a alternativa A. Vamos ver o erro das próximas. Era um dia ensolarado e não se sabe como foi atropelado aquela mulher. Não, mulher feminino. Atropelado está no masculino. Então teria que ser atropelada aquela mulher. Alternativa B está errada. Alternativa C. Parece-me que este ano está chovendo muito, mas ainda assim há menos chuvas. Não, menos não existe no vocabulário da norma padrão. É menos chuvas. Alternativa C está errada. Alternativa D. As crianças brincavam no jardim, colhendo flores colorida. Não, flores está no plural. Colorida está no singular. Está errado. Então, flores coloridas. Alternativa D está errada. Alternativa E. Quando entraram na casa abandonada, uma cobra estava escondido. Não, cobra, substantivo feminino. Escondido está no masculino. Está com erro de concordância. Cobra escondida. Alternativa E errada. Então, o gabarito, letra A. Questão número 8. Assinale a alternativa que atende à norma padrão de colocação pronominal. Colocação pronominal é aquele assunto que fala de próclise, mesóclise e ênclise. Uma revisão rápida: próclise é o pronome antes do verbo, mesóclise é o pronome no meio do verbo e ênclise é o pronome no final do verbo. Alternativa A. A prosódia já disse-o alguém. Está errado, porque o já é um advérbio. Qualquer advérbio é uma palavra atrativa de pronome, ocasionando próclise, ou seja, pronome antes do verbo, sendo que o certo seria já o disse alguém. Então, alternativa A está errada. Alternativa B. Se consubstancia. Já está errado aqui, porque não pode ter próclise no começo da frase, um pronome aqui no começo da frase. O certo seria consubstancia-se. Então, já no começo, eliminamos a alternativa B. Alternativa C. Tendo referido-me. Referido-me. Não pode ter ênclise com verbo no particípio. Ênclise, pronome no final do verbo. Verbo no particípio, terminação ado, edo, ido. Então, se o verbo tiver essa terminação aqui, ado, edo ou ido, não pode ter pronome nenhum na frente dele. Aqui o certo seria tendo-me referido. Alternativa C errada também. Alternativa D. Sirvamo-nos da linguagem. É esse o gabarito. Sirvamo-nos. Não poderia ter sido nos sirvamos. E alternativa E. Para expressar minha ideia, juntariam-se. Não. Aqui é um caso em que verbos no presente do indicativo ou no futuro do pretérito, como é esse caso, não pode ter ênclise. Teria que ser mesóclise. Então, seria juntar-se-iam. Por isso, a alternativa E está errada. Gabarito D. Questão número 9. Essa questão aqui diz respeito a esse texto. Ai gramática, ai vida. Precisa ler o texto, né, para responder. Vamos lá. No texto, o autor recorre a várias citações com a finalidade de discutir a falta de necessidade do ensino de gramática, uma vez que seu domínio não implica necessariamente em saber usar a língua de forma adequada. Está errada essa alternativa. E aqui está dizendo o seguinte, para comprovar. Discordâncias à parte, gramática é um negócio importante. E gramática se ensina na escola. Então,
Ele não está com o intuito de discutir a falta de necessidade do ensino de gramática. Pelo contrário, ele ressalta a importância. Alternativa A está errada, eliminada. Alternativa B. Enfatizar as discrepâncias quanto à necessidade da gramática para a vida, concluindo que ela é inútil e só tem servido como atividade escolar. Não também. Olha só. Ora, dirão os professores, vida é gramática. De acordo. Essa parte do texto já mostra que não é irrelevante, pelo contrário, é importante. A gramática é vida. E ele diz que ele está de acordo. Alternativa B está errada. Alternativa C. Propor a obrigatoriedade do ensino da gramática dentro e fora da escola, possibilitando que as pessoas usem melhor a língua materna. Em nenhum momento do texto, do início ao fim, ele fala isso. Essa alternativa extrapolou. Por isso que uma boa primeira leitura do texto é importante para você ver essas alternativas que falam umas coisas assim que não tem nada a ver. A mesma coisa vai acontecer com a alternativa D, olha só. Questionar a fascinação que grandes personalidades têm em relação à gramática, a qual na maioria das vezes ultrapassa os limites do contexto escolar. Nada a ver também. Em nenhum momento do texto está falando isso. Lendo ele do início ao fim, a gente não vê essa informação. Não dá nem para inferir isso. E a alternativa E vai ser o gabarito. Mostrar diferentes perspectivas em relação à gramática, concluindo que ela é relevante e que algumas das suas partes assemelham-se às fases da vida. Sim, exatamente. Olha só essa parte aqui, nesse parágrafo. A vida de uma pessoa é balizada por sinais ortográficos. Podemos acompanhar a vida de uma criatura do nascimento ao túmulo, marcando as diferentes etapas por sinais de pontuação. Pronto. Comparou a vida real de uma pessoa com a gramática aqui. Esse trecho responde essa questão. Gabarito da questão 9, alternativa E. Questão 10. Observe as passagens do texto. O que a gente deve aos professores, primeiro parágrafo, e mas quem, professora, nos ensina a viver, quarto parágrafo. Observando-se o contexto em que ocorrem a pontuação e nelas presentes, conclui-se que as frases apontam correta respectivamente para os seguintes sentidos. Uma dica para esse tipo de questão: como ele deu duas passagens, analisa uma por uma, porque você conseguindo eliminar a alternativa com base em uma só, você nem perde tempo analisando a outra. O que eu estou querendo dizer? Vamos ver as alternativas, o que elas dizem a respeito dessa primeira passagem aqui. Aí a gente vai eliminando. Vamos lá. O narrador sente que está em dívida com os professores por tudo que aprendeu. Em relação a essa frase, o que a gente deve. Olha, não é só porque a frase está falando que deve que isso remete à dívida. Isso é uma força de expressão popular que quando você é grato e tem um reconhecimento por uma pessoa por algo que ela fez por você, você pensa assim, eu devo muito a essa pessoa. Então não tem nada a ver, o que a gente deve aos professores. Isso aqui fica bem claro logo no segundo parágrafo. Este pouco de gramática que eu sei, por exemplo, foram Dona Maria de Lourdes e Dona Nair Freitas que me ensinaram. Ou seja, ele está demonstrando que a gente deve, ele deve muito a elas, no sentido de ser grato, de ter um reconhecimento. Então a A está fora. A C também, o narrador ironiza a educação, tem nada a ver. Não é uma ironização. O narrador expressa esse certo descontentamento, pelo contrário, é gratidão. O narrador questiona os ensinamentos gramaticais, isso também não é um questionamento. Então, a única que encaixou aqui foi a alternativa B. O narrador demonstra reconhecimento pelo que lhe foi ensinado pelos professores. Perceba que com uma afirmação você eliminou 4 e já matou a questão aqui. Ou seja, a experiência ajuda muito nessa parte, por isso que eu já estou passando essa dica para vocês. Mas com o tempo vocês vão adquirindo e de qualquer forma vamos analisar a segunda afirmação aqui para ficar completa a resolução. Mas quem, professora, nos ensina a viver? O narrador acredita que o papel da gramática no cotidiano é incompreendido? Pelo contrário, né? Ele comparou a vida cotidiana com a gramática logo aqui no 5º parágrafo. Quer ver? A vida de uma pessoa é balizada por sinais ortográficos. Acompanhar a vida de uma criatura, do nascimento ao túmulo, marcando diferentes etapas por sinais de pontuação. Então isso não é uma incompreensão. Vamos para C. O narrador sugere que a gramática não tem importância nenhuma na vida das pessoas. Pelo contrário, tem muita importância. Ele até comparou a vida pessoal das pessoas com a gramática. A D. O narrador tem plena certeza de que a gramática transforma a vida das pessoas. Ele não demonstrou que a gramática transforma, mas sim que ela tem importância na participação e que a vida pode ser balizada por sinais ortográficos, mas não está para tirar com certeza isso. De qualquer forma, ainda que essa tenha sua certa correção, esteja certa, a primeira alternativa, a primeira afirmativa também está errada, então tira a D. E aí, o narrador discorda da ideia de que a gramática seja a disciplina mais importante. Pelo contrário, né? Ele fala aqui, de acordo, vou até bem mais longe. Vida é pontuação. A vida de uma pessoa é balizada por sinais ortográficos. Então, para ele chegar no ponto de comparar a gramática com a vida de uma pessoa,
não dá para falar que ele discorda que a gramática seja mais importante. Então é a B, né? O narrador questiona qual é o papel da gramática na vida cotidiana das pessoas. É um questionamento, tá? Quem nos ensina a viver? Então, gabarito da questão 10, letra B. Questão 11. Quando o autor diz que a vida é pontuação e associa a infância à exclamação, seu objetivo é mostrar que... Antes de ler as alternativas, vamos ver o trecho que o autor fala isso. Começa aqui. Infância, a permanente exclamação. Nasceu, é um menino, que grande, como chora. Claro que quem não chora não mama. Me dá, é meu. Ovo, uva. Ivo viu o ovo. Ivo viu a uva. O ovo viu a uva. Olha como o vovô está quietinho, mamãe. Ele não se mexe, mamãe. Ele nem fala, mamãe. Então veja que a infância, segundo o relato do autor, é uma fase marcada por muita expressividade e emoção. Partindo disso, vamos ler as alternativas. A. O pleno encantamento marca esse período de vida, e as emoções tendem a mostrar-se com mais intensidade e espontaneidade. É exatamente isso, o gabarito já é a letra A. Palavras-chave dessa alternativa: encantamento, emoções, intensidade e espontaneidade. É exatamente isso. Veja que as emoções são demonstradas com muita expressividade. Vamos ver as outras por que elas estão erradas. A percepção exagerada das crianças não tem como se justificar na relação que elas estabelecem com os adultos e o mundo. Exatamente o contrário, né? Justamente pelo fato de ser uma fase expressiva, é isso que justifica, emotiva, né? Que justifica a relação delas com os adultos e o mundo. Alternativa C. Os adultos tendem a ficar incomodados com a forma como as crianças vão descobrindo os segredos do mundo. Em nenhum momento, em nenhum trecho, o texto fala isso. Então extrapolou o texto, né? Tá errado. Letra D. Os adultos têm dificuldade para atender o encantamento das crianças pelas suas descobertas com o mundo que as circunda. É exatamente o contrário. Eles incentivam a criança a se encantar e amar. Veja aqui, ó, o que está sendo dito por um adulto no texto. Ama com fé e orgulho a terra em que nasceste, criança. Não verás nenhum país como este. Então, eles não têm dificuldade de atender o encantamento. Pelo contrário, eles incentivam, eles têm facilidade. Eles querem que a criança se encante pelo mundo. Ama com fé e orgulho a terra em que nasceste. A alternativa E. As crianças normalmente descobrem o mundo sem reagir aos acontecimentos que marcam essa etapa de seu desenvolvimento. Também a gente já viu que não. Pelo contrário, elas reagem e muito. Então, gabarito da questão 11, letra A. Questão 12. O que Oscar Wilde afirma acerca de George Moore? Escreveu excelente inglês até que descobriu a gramática. Significa que essa questão aqui, ela é uma questão que, assim, ela não está com uma informação explícita no texto. Você precisa tirar uma conclusão. E essas são 5 conclusões, 5 alternativas. Tem que ver que tem correlação com o que está escrito. Então, antes de ler as alternativas, seria interessante você já entender o que está querendo dizer nessa frase, porque as alternativas vão tentar te confundir. Então, olha só. Escreveu excelente inglês até que descobriu a gramática. Esse até aqui não está empregado com noção de tempo, sim com sentido de adversidade, de limite. Porque, olha só. Escreveu excelente inglês até que descobriu a gramática. Ou seja, o até aqui é um limite, porque o inglês dele era excelente até descobrir a gramática. Ou seja, dá para concluir que depois que descobriu a gramática, o inglês já não era tão bom. Então a gente tem que procurar uma alternativa que fala uma coisa que tenha essa tese. Vamos lá, começando pela A. George Moore passou a escrever inglês popular somente depois que descobriu a riqueza da gramática. Não está falando que ele passou a escrever inglês popular. Então a A está fora. B. A descoberta da gramática por George Moore surpreendeu a todos pelo padrão de excelência de sua obra? Não, não é bem assim, né? Falou que o inglês dele era bom até descobrir a gramática, então a B também não tem nada a ver. C. O fato de escrever com excelência em inglês não impediu George Moore de buscar linguagem mais contemporânea. Não tá com uma correlação exata com o que está sendo dito. Tá desvirtuando. Então a C também não está muito boa. D. A gramática agiu na obra de George Moore para acentuar sua tendência a uma escrita de alta qualidade técnica. Pelo contrário, o inglês dele era bom, só que quando ele descobriu a gramática, já viu que não era tão bom assim. Então, só sobrou aí. O contato com a gramática ocasionou na obra de George Moore o comprometimento da qualidade de sua escrita. É exatamente isso. Veja que é uma coisa um tanto quanto sutil, tem que tirar uma inferência, uma conclusão nesse tipo de questão. Mas é possível resolver, então gabarito E. Eu vou parar o vídeo por aqui por enquanto, para não ficar muito longo. As outras 12 eu vou resolver num segundo vídeo. Isso porque eu estou sendo bem direto nas explicações, mas eu estou explicando alternativa por alternativa para ajudar vocês, para ver uma dinâmica de resolução e eliminação de alternativas. Vou deixar aqui embaixo a sugestão de um material muito bom
quem quiser, para estudar direito, que é uma legislação com lacunas, e é uma coisa muito boa para memorizar, né, o conteúdo, ainda mais para direito, que são 40 questões, e nesse material também tem destaque de artigos que já foram cobrados, então ali já está tudo mapeado, você não vai perder esse tempo. Eu vou deixar o link na descrição para quem quiser, e se você gostou desse vídeo, curta, compartilha, comenta, e para me dar um feedback para saber que vocês estão gostando. Então até o próximo vídeo.